estamos de volta com mais uma entrevista aqui no Portal RSN e os convidados de hoje, ó, gente, meninos do coração, eles são meninos literalmente de ouro e são considerados, dentro da irmandade a que eles pertencem, eles são considerados os melhores do Brasil. Mas quem vai nos contar essa história são justamente eles, né? Então eu recebo aqui nos nossos estúdios o Eduardo Dutra Bonavigo, que é o preceptor do Castelo Eugênio Manquelo. Não se preocupem que ele vai nos contar, explicar direitinho o que é o Castelo e o que é preceptor. E junto com ele eu recebo o Francesco Bus Daniele, que é o mestre conselheiro do Demolei, da Ordem Demolei. São ordens paramaçônicas. E também ele vai, junto com o Dutra, nos contar sobre tudo isso. Sejam bem-vindos, meninos. Parabéns. Muito aí obrigado, pela conquista. Muito obrigado. Vamos começar do início? Vamos. Bem do início? Vamos começar então com o Dutra. O que é o Castelo e o que é ser preceptor? Começar um negócio que eu gosto é, primeiramente, começar de onde surgiu a ideia, de onde surgiu o conceito Legal. do Castelo. Obviamente, não tem como falar do Castelo sem falar sobre a Ordem. Sim. Posteriormente, o Francesco vai falar sobre a Ordem, mas o Castelo ele surgiu, é uma das paramaçônicas mais recentes, ele surgiu nos anos 80 lá nos Estados Unidos, visto que tinha muitos garotos mais jovens, tudo, só que eles não tinham idade suficiente para estar no capítulo, mas já tinham esse espírito de mudança, da filantropia, de evoluir. Tanto que chegou como das mais recentes, chegou aqui no Brasil em 2002, se não me engano na cidade de Juiz de Fora, que foi o primeiro castelo, e inclusive o castelo daqui do Guarapuava foi fundado em 2009, sendo o quinto no Brasil e o segundo a ser fundado no Paraná. Olha que bacana! Atualmente o castelo possui 14 membros ativos dos escudeiros e a última vez que eu vi ele estava na gestão, a gestão do Fogaça, segundo semestre da gestão 2023 e primeira gestão de 2024, ele estava em 6º ou 7º lugar na CRN de Castelos. O que é a CRN? Certificado de Referência Nacional, que na qual se mede a pontuação em relação às atividades, filantropias que são realizadas por cada uma das digamos, células, seja os castelos, capítulos, priorados. Então, tudo isso quem vai nos explicar agora é o Francesco. Francesco, o que é Demolei, o que é capítulo, o que é castelo, a que remonta tudo isso? Explica aí. Tia, então eu vou usar o Dutra, já que ele começou a contar a história. Eu vou contar a história de como surgiu a Ordem Demolei, o propósito da Ordem Demolei e também o que a gente faz lá dentro, um pouquinho de tudo mais. Bom, a Ordem Demolei surgiu há muito tempo atrás, lá em 1919, onde o nosso criador, o tio Frank Shyamalan, ele juntou garotos que os pais morreram na Guerra Mundial, que eles estavam meio que uma figura paterna, alguma coisa assim, e que tinham um potencial de melhora. Ele juntou esses garotos, 9 Demoleis, ele juntou e fez essa ordem, para os meninos terem uma figura paterna, que seria ele, e fazerem amigos e tudo mais, por causa da perda dos pais. O nome da nossa Ordem Demolei, se remete a um grande mártir da história, Jacques Demolei, que morreu lá em 1314 por causa da Inquisição. Era a época dos Templários. Isso, a época dos Templários lá. Como eles acumularam muita riqueza, houve ali uma traição do rei e tudo mais, ele acabou indo para a fogueira. Do rei do Papa, né? Do rei do Papa, Papa Clemente V ainda. Ele acabou indo para a fogueira, morreu, e pela fidelidade, ele foi torturado 7 anos, e pela fidelidade dele com os irmãos da ordem, ele não dedurou ninguém, então o nome da Ordem Demolei é devido a esse mártir, Jacques Demolei, que... Quando você fala ele não dedurou ninguém, é porque ele era um templário, Sim, né? certo. Eles eram perseguidos, né? Sim. E ele acabou não revelando nada. O rei queria saber onde estava as riquezas, os templários, porque eles acumulavam muita riqueza. Então, ele foi preso e torturado durante 7 anos para falar onde estavam as riquezas, os outros templários, tudo mais. E nesses 7 anos ele não falou uma palavra e não dedurou nada, não contou onde estavam as riquezas, os irmãos de ordem, nem nada. Tá, o castelo é a base de tudo porque ele é formado por crianças, né? Qual é a idade, qual é o objetivo?
O castelo, ele é feito para as crianças de 7 a 11 Meninos. anos de idade. Meninos, exatamente, para os meninos de 7 a 11 anos de idade. Em que na qual, assim como o Francesco comentou que o capítulo tem a questão da fidelidade e tudo, posteriormente ele vai falar sobre as virtudes do capítulo, o castelo, ele busca entre os princípios da verdade, justiça e sabedoria. Ele busca imprimir isso nesses garotos nesse primeiro momento da vida deles. Para que, assim como tem uma frase que eu gosto muito, que é referente... É uma frase de um filósofo grego, agora se não me engano era Sócrates ou Platão, que era: educai as crianças para que não se torne necessária a punição aos adultos. É justamente esse o princípio da questão da ordem dos escudeiros. O moldar, o ensinar a eles, através tanto desses ensinamentos, como aproveitar a infância para que eles se tornem melhores demolês no futuro e posteriormente melhores cidadãos, melhores pais, melhores filhos, melhores cidadãos dessa pátria. E o Demolei? Tia, os demolês são meninos entre 12 e 21 anos que estão aptos a ingressar, né, nesse meio termo da idade. A Ordem Demolei, muitos consideram uma escola de líderes, onde ali você vai aprender a ter mais responsabilidade, melhorar sua oratória, desenvolver o companheirismo com seus irmãos de ordem e tudo mais. Dentro dos Demoleis, a gente tem 7 virtudes cardeais e 3 baluartes. As 7 virtudes são amor filial, a reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, a fidelidade, pureza e patriotismo. Cada uma dessas velas, que a gente fala que são as velas, elas têm um significado mais ou menos como o nome que ela carrega. Amor filial é o amor pelos seus pais, é o amor pela sua família e tudo mais. Companheirismo é você estar ali com seus irmãos, dar um acolher o amigo, próximo. exatamente, dar um ombro amigo ali para chorar e tudo mais. Fidelidade também tem tudo isso. Patriotismo, amar a nossa nação, amar a nossa bandeira, não ser irrelevante caso aconteça alguma coisa nem nada. E os 3 baluartes da nossa nação são a liberdade religiosa, a liberdade civil e a liberdade intelectual, que a gente fala. A liberdade intelectual é as escolas públicas, que são um berço de todos os direitos, no caso, né? Que sem a escola pública não teria um ensino, as pessoas não teriam consciência nem nada. A liberdade civil, que é poder você adorar sua nação, adorar seu país e tudo mais. E a liberdade religiosa, você poder ter uma religião, você poder rezar por seu Deus e acreditar em algum Deus. Isso é muito bacana você falar, porque já cansaram de me perguntar, mas é uma religião? Não é uma religião. Não é uma religião. Não é uma religião. Tanto os demolês quanto os castelos, priorados. Priorado, o que é priorado? Vamos lá, o que é o priorado? Olha, eu vou estar aqui representando como protocolista do priorado. O priorado, a criação dele, a história dele ele é como se fosse a segunda parte que surgiu da Ordem Demolei. A gente diz que é um ramo da Ordem Demolei. Que, agora me fugiu um pouco a data, não foi em 1920, 1930? Tá? Foi mais ou menos nessa época. Que muitos dos garotos que foram Demoleis, eles experienciaram o que foi a guerra. Sim. Ou seja, não tinha, que nem foi dito, não tinha mais como eles estarem na mesma fileira com os garotos mais jovens da mesma forma. Eles tinham outras necessidades em relação ao conhecimento. E nisso que surgiu a cavalaria, que daí é para os Demoleis acima de 16 anos, ou seja, ela não é meio como se fosse algo fora da Ordem Demolei, ela é dentro da Ordem Demolei. É um degrau a mais, vamos dizer. Porque os estudos são mais aprofundados, isso, né? Isso mesmo. Que daí, aos 16 anos, o jovem, se preferir, ele é investido nobre cavaleiro, que o nome completo da ordem é Ordem Sagrada dos Soldados Companheiros de Jacques Demolay. Que na qual todo mundo confunde chamando de degrau, mas o certo é cerimônias, que é as cerimônias históricas e as cerimônias filosóficas. E nesse ramo, como posso dizer, essa cerimônia serve para aprofundar mais ainda as virtudes que já foram apresentadas para nós. O seu conhecimento sobre a ordem, as histórias de como aconteceu tudo mais. São estudos. Isso, estudos, perfeito. Tá, com base em tudo isso, quem é o Dutra antes e quem é o Dutra pós? Esse é um negócio que eu gosto muito, por causa que a história, como posso dizer, eu caí meio de paraquedas na ordem, que eu gosto de dizer que foi um momento que eu fui iniciado entre os meus 16 e 17 anos, eu não sabia muito bem que rumo tomar. Eu estava no metade do ensino médio, estudando de noite, trabalhando, eu não sabia muito, eu pensava até,
Terminar o ensino médio, eu vou catar qualquer coisa, fazer por aqui, tá bom. Sem essa expectativa. Por sorte, daí fui conhecendo pessoas, conheci o João Pedro Córdova, conhecido como nós como Joãozinho. O Joãozinho. Ele que me indicou a ordem, eu fui presenciar tanto as cerimônias das Filhas de Jó, foi o meu primeiro contato com a maçonaria, as ordens paramaçônicas, e daí eu fui convidado a iniciar na Ordem Molay. Isso que daí é um negócio bem interessante, que quando você entra na Ordem Molay, além de você conseguir a questão das amizades, das pessoas ao redor, você começa a aprender lá, não coisas tipo, você vai aprender como arranjar emprego, você vai aprender esse tipo de coisa, mas coisas em relação ao caráter, às virtudes, como você vai aplicar isso na vida. Aprimoramento. Exato. Tipo, você vai aplicando isso ao longo da vida e você vai percebendo ao longo do dia a dia. É por isso que eu digo a questão, tipo, enquanto existem inúmeras organizações, cada uma ensina algo, como por exemplo, a escola vai te ensinar o básico para educação, tudo. Os escoteiros vão ensinar outra coisa. O que eu digo em relação à ordem é que ela vai te ensinar coisas que vão te moldar no caráter, no comportamento, em relação às organizações que você está. Tanto que muitos comentam que você percebe quando alguém é um demolei. Inclusive uma frase que eu gosto de dizer você não... relembrar certinho a frase... Você não precisa ser um demolei para ser um bom cidadão, mas você precisa ser um bom cidadão para ser um bom demolei. Legal. Francesco. Tias, vou alongar um pouquinho mais a minha história, porque eu tenho quase uns 7 anos de ordem, aí vai levar um pouquinho mais do que o Dutra. Pode. Eu iniciei lá no castelo, o castelo tem uma longa história também, ele foi feito, daí foi meio inativo, ficou inativo, eu voltei na reabertura do castelo como mestre escudeiro. Fiquei durante 1 ano ali na gestão. Mestre escudeiro, para quem está nos assistindo Isso. entender, é quem, podemos dizer que é um líder, ou quem Isso. coordena, né? Que é o nosso querido Leão, no caso. Que é o Leão hoje. Mas eu fui mestre escudeiro, daí eu voltei, foi reaberto o castelo, voltei como mestre escudeiro, fiquei durante 1 ano ali como mestre escudeiro e fiz 12 anos. A partir do momento que você faz 12 anos, e se você não está num cargo como mestre escudeiro ou alguém assim, você vira sênior demolei. Eu acabei... Sênior demolei não, perdão. Sênior escudeiro. Eu virei sênior escudeiro e logo após eu fui iniciado no capítulo na Ordem Demolei. Só que eu fiquei 1 ano dentro do capítulo e veio a pandemia. Então, eu saí da pandemia, eu não tinha interesse nenhum na ordem, não tinha mais nenhum interesse em ir para as reuniões, nem nada, e tinha perdido totalmente o pique, assim, e tudo mais. Eu voltei para a Ordem Demolei, graças a uma aposta do meu irmão, com um querido tio nosso, tio Tânios, eles fizeram uma aposta e falaram assim, Francesco, você volta para a ordem se teu irmão for mestre conselheiro? Eu falei, volto, né? Achei que ele não ia ser nem nada. Aí era ele. Exatamente. Mal sabia eu que ele já estava acertado para ser o mestre conselheiro e tive que voltar. Daí, desde então, eu não parei de frequentar mais. Fui em todas as reuniões. É muito difícil eu perder uma reunião, eu faltar algum domingo, perder qualquer atividade. Eu gosto muito da ordem. Eu considero que eu mudei completamente a pessoa que eu era antes e quem eu sou hoje em dia. Eu não conseguiria estar aqui conversando com a senhora nem nada, porque eu era uma pessoa, por mais que eu me considere uma pessoa extrovertida com os meus amigos, se eu não conheço muito bem a pessoa, Tímido. eu sou completamente tímido, não consigo falar, eu gaguejo, fico completamente sem reação Inseguro. nem nada. Exatamente. E a Ordem Demolei mudou completamente isso. Eu mudei minha oratória, melhorei minhas responsabilidades, aprendi a lidar com pessoas, muitas outras coisas, aprendi coisas novas, o que eu acho que é mais importante dentro da Ordem Demolei. E, como todo mundo fala, fiz verdadeiros irmãos dentro da Ordem, pessoas que eu posso contar a todo momento. Pois é, e o bacana em tudo isso, que eu acho que é uma das bases da ordem, é a questão que remete ao amor ao próximo, Sim. que é a filantropia. Isso. E vocês fazem o quê? Você quer que fale do capítulo? Pode ou do ser, castelo? os Você dois quer falam falar dos juntos, dois? um complementa o Vamos outro. então. As filantropias, tias, elas são uma base filantrópica. Para as pessoas que não sabem, filantropia é você fazer o bem ao próximo. Sim. Você está ali ajudando as pessoas. Então, a gente normalmente tem atividades como... A gente vai um dia no SOS, passar uma tarde com os idosos lá, fazer brincadeiras, animar, ajudar, tudo mais.
levar alimentos, que normalmente... Que é uma visão de futuro, né? Exatamente, No que claro. Sim. vamos passar por essa fase também. A gente né? tem projetos que arrecadam muito alimentos, como Luta pelo Básico, que é um projeto que a gente arrecadou mais de 12 toneladas de alimentos já para ser doado, uma parceria com a Mesa CS Brasil. A gente faz muitas filantropias grandes, fazemos muitos desafios também, como o Desafio Nacional de Filantropia, que a gente ficou em segundo lugar aqui no Brasil, que são atividades, você tem que fazer doações e tudo mais, e o nosso capítulo é realmente muito forte nisso. A gente preza muito pela filantropia, por fazer o bem ao próximo e entre outras várias coisas. Os menininhos. O Castelo, as filantropias também funcionam nesse sentido. A questão o Castelo também faz filantropias, muitas inclusive em conjunto com o capítulo, não só também para unir os garotos, os escudeiros que estão no Castelo junto com os Demolei, mas também de ensinar desde cedo a importância desse ato, a importância de buscar fazer o bem ao próximo, que a bondade, o bem ao próximo só vai gerar mais bondade ainda. Já deixar isso desde cedo, aquela questão do costume virar um hábito e continuar ao longo da vida. Isso é o que é trazido nas filantropias para o Castelo. Eu tenho um grande amigo meu, ele é um pai de santo do Pinhão, o Pai Nil, que ele diz, amor gera amor. E é isso, né? Tá, e o resultado de tudo isso foi que vocês vieram desse fim de semana de um congresso e não cabe mais lugar para trazer tanto prêmio, né? Bom, a gente foi para esse congresso no dia... O dia foi 19? Sábado e domingo. 19? Dia 19 e 20 de outubro, que é o Congresso Estadual da Ordem de Molay. É um lugar onde junta todos os capítulos do Paraná e também capítulos de fora, obviamente, para compartilhar momentos juntos, compartilhar momentos com os irmãos. Acho que deu mais de 1.000 pessoas, Mais de né? 1.000 pessoas, é o maior congresso estadual da Ordem de Molay brasileira e acredito que internacional também. Então, é onde capítulos se juntam, tem atividades para os meninos, tem a Assembleia Geral, que é para ser discutido, coisas do Estado, tudo mais. Então, a gente foi para lá, onde a gente também recebe as nossas premiações, inclusive onde muitos meninos receberam seus prêmios e nada mais do que merecido, mas... Guarapuava matou a pau. Guarapuava matou a pau. Foram mais de 17 prêmios, eu acho, só do capítulo, mais... Da TV 4. Mais 4 do Castelo e mais um do nosso priorado aqui da nossa região. Qual foi o prêmio mais... Sei que todos os prêmios são importantes, cada um tem o seu valor, sem sombra de dúvida, né? Mas tem algum que chame mais atenção, que tem um peso maior? Sim. Tem um prêmio que a gente gostaria muito de ganhar, a gente vem tentando há muito tempo já e conseguimos dessa vez, que é a maior comitiva, que é o capítulo que leva mais gente para o congresso, ganha isso. Então a gente conseguiu fazer um incrível feito de levar 74 pessoas para o congresso e ganhamos um prêmio, ganhamos mercenaria ali para nosso capítulo e tudo mais. Mas é o prêmio mais importante, é o prêmio que a gente sempre tenta chegar, porque o nosso capítulo, querendo ou não, é um capítulo muito forte, tem muitos membros, só que normalmente tem capítulos que conseguem bater a gente de um jeito ou de outro. E dessa vez a gente conseguiu chegar lá, conseguimos bater na maior comitiva e ganhamos o máximo prêmio. Olha aí, e o maior desafio foi lançado, né? Certo. 2025, o Guarapuava cedia esse congresso. Nossa, sim. Preparados? Preparados completamente. A nossa comissão organizadora do congresso, eu acredito que seja mais do que competente. São as melhores pessoas do estado, eu acredito, para poder organizar um congresso desse. E a gente tem muita fé neles. O capítulo também está completamente à disposição para ajudar, todos os meninos vão ajudar, vão participar do congresso. E vai ser o maior congresso da Ordem de Molay, sem dúvidas nenhuma. A gente está vindo para revolucionar, vai fazer um congresso completamente diferente do que é esperado. E tenho certeza que todo mundo vai amar. Olha aí, gente, então vocês estão vendo. Eu costumo dizer que em Guarapuava existe uma Guarapuava que a própria Guarapuava não conhece. Sim. Porque as pessoas, os grupos, as tribos urbanas, eu Sim, gosto certo. de falar, elas vivem dentro de bolhas. E tem muita coisa muito bacana acontecendo. Sim. Muito bacana mesmo. E eu defendo que isso tem que furar a bolha, tem que trazer para que as pessoas conhecem, porque você acaba ajudando o próximo. Quanto mais gente souber, mais pessoas já vai poder Com ajudar. certeza. E eu tava falando com meu marido nessa segunda-feira,
a gente foi fazer uma matéria, eu e o Ibrahim, de um casal que queimou a casa. A gente chegou lá e ficou estarrecido, assim, porque de ver, sabe, eu não sei dizer se a pessoa, que é um amigo da gente, o Wagner e a Denise, né, eu não sei se ele estava desesperado, se ele estava amortecido ou o quê, porque imagine, você sair para trabalhar, teu filho vai para a escola, aí de repente você recebe assim, vem que tua casa tá pegando fogo e você chega lá só tem cinza. Só cinza. Documento. Tudo. Ficaram eles falam assim, olha, nós estamos com a roupa do corpo. E aí a gente criou uma corrente. Sim. A gente fez matéria aqui na rede, geramos uma campanha. Gente, os maçons entraram, as filhas de Jó entraram, o Castelo entrou, teu pai doou, tua avó está doando bastante coisas. Guarapuava, nós não sabemos, sabe, a gente não está vencendo mais atender tanto chamado. A quantidade que o guarapuavano é solidário, mas a partir dessas bolhas, entendeu? Então eu acho assim muito bacana vocês virem aqui, vocês contarem, para a gente mostrar que existem pessoas de bem, que o futuro de Guarapuava, o futuro da nação, né, é assegurado por líderes do bem, né, a partir desses movimentos que estão, porque vocês sabem, preconceito existe, né, e a gente tem que fazer um enfrentamento a esse tipo de preconceito. Sim, é muito porque se você se calar, você está aceitando o que falem. Quem cala consente, já diz, né? Já existe esse ditado, né? Então, agora, se você faz o enfrentamento e vem e mostra... Sim, é completamente diferente. Olha, sabe, o tipo de movimento que vocês fazem parte, gente, é uma coisa maravilhosa. Entende? E a tia Patrícia está aqui, eu vou contar para vocês, sabe por que é tio e tia? Vocês estão percebendo que estão me chamando de tia. É que é como uma irmandade, entendeu? Então, nós mulheres somos irmãs, nossos filhos são nossos sobrinhos. Então, a tia Patrícia está aqui, que é a mãe do Francesco, e eu vou desafiar ela para vir aqui junto com a tia Kelly, para a gente falar do Clube de Mães, porque nós somos o Clube de Mães que damos apoio aos nossos filhos e sobrinhos, né? Então, é uma coisa muito bacana. Quem quiser, maravilhosa, quem quiser mais aí, quem quiser conhecer mais, fique ligado, que a gente vai contando aos poucos, tá bom? Certo. Meninos, parabéns para você, parabéns mesmo, em dose dupla, tripla aí pelas conquistas do prêmio, mas principalmente pela atitude de vocês de quererem se tornar pessoas melhores, melhores cidadãos, melhores líderes. É disso que o nosso mundo hoje está precisando, né? Sim. O mundo está tão complicado e são de pessoas assim que todo mundo deve saber que existem e que vão fazer a diferença no futuro. Então, obrigada mais uma vez, fiquem à vontade. Eu vou pedir então pra galera seguir a gente no Instagram, Isso. onde a gente posta ali, vai postar nossos prêmios, postar nossas filantropias e tudo mais. Então, @Eugênio Mancoelo no Instagram, segue a gente lá pra dar uma força a mais, e se quiser conhecer mais sobre a Ordem também. Segue os meninos no Instagram. Isso, acredito que seja só isso. Se quiser saber mais curiosidades também, lá no Qualquer Instagram. quem quiser pode entrar, como que funciona. A gente só tem que passar pelo processo básico ali da sindicância. Informações, né? Isso, umas pequenas informações, mas o capítulo está sempre de portas abertas para conhecer novas pessoas, novos candidatos, e será o maior prazer receber qualquer pessoa lá para que a gente possa fazer uma pessoa se tornar melhor do que já é. Então, segue a gente no Instagram. Dutra? Digo a mesma coisa em relação aos novos membros para o Castelo, idade de 7 a 11 anos, entrar em contato pode ser tanto comigo quanto com o Francesco ou algum dos garotos do capítulo. Pelas do redes Castelo. sociais é mais Pelas fácil, redes né? sociais. E daí vamos conversando, explico mais aprofundado o que é a ordem, marcamos uma sindicância para ver o interesse do jovem, o que ele deseja, o que ele espera com o castelo, com o capítulo. E estou extremamente ansioso pela entrevista com o Clube de Mães, porque Eu também. não é à toa que a primeira virtude praticada é o Amor filial. O Legal. estudo nasce nesse momento.
Sim. E se vocês acham que é só de trabalho que eu vi ver homem, vem aí as Olimpíadas Maçônicas. E nessa quarta-feira eu vou estar conversando aqui com o tio Júnior, né? Não, aliás, tio Vitor. Vitor Andrade é o coordenador. É o coordenador das Olimpíadas Maçônicas, mas esse é um assunto para próxima entrevista. Obrigada, meninos. Obrigada, Muito tia obrigado, Patrícia, que tia. nos acompanha. Abraim, mais uma vez, que está aqui comigo. E eu agradeço a você e continue ligado no seu portal www.redesudenoticia.com.br.